pobre no sentido de pessoas que não têm recurso financeiro, né, desprovido de recurso financeiro. Não é esse pobre, né, que ele diz aqui, tá? No sentido do pobre, não é esse. Agora, veja só, vamos analisar as alternativas. Diz assim na letra A, pobre nesse contexto, anteposto ao substantivo, significa digno de pena, insignificante. Então, aqui a letra A está certa, né? Então, eu sou um homem insignificante, um homem insignificante da cidade, porque eu sou ignorante, tá? Se o adjetivo da frase estivesse posposto ao substantivo, se fosse assim, um homem pobre, mudaria sentido? Sim. Aí seria homem desprovido de recurso financeiro, que não tem dinheiro. Letra C. O gênero do substantivo ignorante é marcado pela anteposição do artigo definido 1. Sim, sou uma mulher ignorante, sou um homem ignorante, então sou um ignorante, tá? Então, diz assim, esse ele marca o gênero da palavra ignorante, né? Trata-se do gênero masculino. A expressão da cidade é uma locução adjetiva, sim, homem da cidade, homem citadino, tá? Que tem, né, o adjetivo correspondente citadino, tá certo? Na letra E, o deslocamento do adjetivo pobre para depois do substantivo homem provocaria alteração em sua classificação sintática. Não. O que significa classificação sintática aqui? Né? Tanto faz, né, dizer assim, um pobre homem como um homem pobre, que pobre é um adjetivo e pobre exerce função sintática de adjunto adnominal, tá? Então, ele vai ser um adjunto adnominal, ou seja, ele acompanha ali o substantivo. Então, a resposta errada é a letra E, tá? Ou seja, a posição do adjetivo não vai alterar a sua classificação sintática, tá? A próxima questão, número 4. Tá, presta bastante atenção nisso. A gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar agora com os adjetivos, tá? Com a mudança de sentido. E já deu, né? Vamos ver, então. Que é a mesma coisa, né, da atividade anterior. O adjetivo destacado em fino, manto. Se deslocado para depois do substantivo manto, sofre alteração de sentido, o que não ocorre em. Então, se a gente diz assim, manto fino, tem alteração? Tem. Fino manto. É um manto caro, né? Um manto bem requintado, aquele manto bom, né? De tecido bom. Agora, quando você fala manto fino, aí a gente vai tratar de espessura, né? Então, não é um manto, é um manto bem fininho. Então, a gente trata da espessura do manto. Então, existe mudança de sentido. Agora, vamos ver onde não ocorre essa mudança de sentido, né? Passamos por negras situações naquela época. Vamos lá. Negras aqui tem um sentido de terríveis situações, né? Então, passamos por negras situações, significa terríveis situações. Se a gente desloca negras para depois de situações, a gente diz assim, passamos por situações negras. Mesma coisa, né? Negras aqui não alteram o significado, ou seja, negra não é a cor da situação, é a característica, o estado da situação, ou seja, são situações difíceis e terríveis, tá? Então, nos dois casos aqui, negras não altera. Vamos ver a outra aqui. Aquele profissional é um pobre homem. Pobre vai alterar o sentido, né? Então, um pobre homem, quer dizer, um coitado, né?
Agora, se a gente diz um homem pobre, um homem desprovido de dinheiro, tá? De condição financeira, né, melhor. Ela era uma simples pessoa, quer dizer, uma pessoa qualquer, era uma simples pessoa. Agora, se a gente fala assim, ela era uma pessoa simples, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha luxo, que não tinha, né, frescura. Então, aqui vai mudar, veja só. Ó, pessoa simples e simples pessoa, muda o sentido, tá? Pobre homem e homem pobre, vai mudar. Recebi uma única oferta de trabalho. Única oferta quer dizer, só tinha uma opção, uma única oferta, não tinha outra. Agora, se a gente fala assim, recebi uma oferta única, única, exclusiva, né? Recebi uma oferta exclusiva, oferta única, não tem outra igual a ela, né? Oferta única, exclusiva, só tem daquele jeito que eu queria, tá? Tornou-se, quando adulto, um grande homem, quer dizer, um homem nobre, né? Um homem bom, tá? Agora, tornou-se um homem grande, aí seria tamanho, estatura, tá? Então, aqui a resposta é a letra A. Vamos por aqui, ó. Negras, situações, situações negras, ó, a coisa tá, né, quando as situações negras, situações difíceis, tá? Negras, situações também difíceis. Inclusive, pessoal, esse tipo de construção hoje, ele não é tão aceito por causa do preconceito, né, racial, do racismo mesmo, né? Então, são expressões que, assim, acabam reforçando, né, o preconceito racial, tá? Mas só assim, para mostrar para vocês, é uma questão que caiu, enfim, em banca, mas hoje já não se trabalha mais com esse tipo de expressão, né? Vamos para a questão 5. A questão 5, veja, nós também já estudamos isso daí, menos o verbo, né? A preposição também a gente não viu, mas eu acredito que pelo enunciado vocês consigam fazer, tá? Em relação à classe de palavras, marque a relação incorreta. Estão entre a D e a E, né? Isso. Uhum. Vamos lá, então. Isso mesmo. A primeira, acho que todos, né, já conseguiram identificar. A pobreza pesava bastante sobre os ombros do meu pai. Pesar é verbo, então tá correto. Que minha mãe puxando a cadeira. Então, minha acompanha o substantivo, minha é pronome. Eu via seu desânimo em vencer a distância entre a cozinha e o caminho. Então, em aqui é preposição, tá certo? Com escondida melancolia, né? Então, melancolia aqui é substantivo. A melancolia é um substantivo abstrato, né? Então, a letra D está errada. Sem bravura, assentado na porta da rua. Então, bravura aqui é substantivo, é um substantivo abstrato, a bravura, tá? Tá certo. Questão 6 agora. Vocês também podem fazer. A gente também já viu essa questão do grau, né? Do grau do adjetivo. Tá, tem entre a C e a D, né? Vejam as palavras aqui que vocês têm, né? Então, vamos lá, olha. É isso mesmo, vamos ver. A intemperança não é menos funesta que a preguiça. Isso, não é menos. Então, você tem aqui o grupinho, ó, menos
que, tá? Então, você tem dois elementos, né? Dois substantivos que estão sendo comparados, que é intemperança e preguiça, né? E aqui você tem o grupo, menos que. Então, a intemperança não é menos funesta que a preguiça. O grau é comparativo de inferioridade, não é de igualdade. Igualdade seria se fosse, né? Intemperança é tão funesta quanto a preguiça. Então, vamos lembrar aqui, tá? Igualdade é o tão quanto ou tão como. Tão quanto ou tão como, tá? Superlativo, eu já expliquei para vocês, absoluto analítico, seria a intemperança é muito funesta, né? Superlativo relativo de inferioridade teria que estabelecer a relação entre um elemento e um grupo, né? E um grupo, entre ele e o grupo, certo? Então, aqui é comparativo de inferioridade. Esse exercício aqui está bem simples. Depois, se vocês tiverem, assim, o interesse, né, de baixar lá o slide, gravar, guardar o slide numa pasta particular de vocês, para voltar esse conteúdo aí e recordar, né? Vamos agora para a questão 7. Questão 7 vocês podem pesquisar no Google, tá? Trabalha um pouco sobre a locução adjetiva. Então, esses vai dar uma olhadinha aí no Google. Joga aí, lança aí. Então, é isso mesmo, né? Aluno não é docente, docente é professor. Então, aluno é discente, é isso que você colocou, a Suzy já colocou aí no chat, tá? Então, água da chuva pluvial, de marfim ebúrnea, de gato pelina, agilidade de gato, e copo de prata argêntil, tá? Então, as outras, isso daí é só para a gente, né? Agora, essa questão também é uma questão de plural de adjetivo composto. Plural dos adjetivos compostos, azul escuro e azul marinho são, respectivamente. Aí é só recordar lá o plural dos adjetivos compostos, né? Pessoal, lembrando, vamos voltar que todo mundo já agora entrou na onda aí do C, né? Azul marinho fica invariável, azul celeste, azul marinho. Não varia, certo? E o adjetivo composto, apenas o último elemento que vai para o plural, quando for um adjetivo. Se for um substantivo, não varia. Vocês se lembram daquela regrinha? Por exemplo, azul piscina não vai variar, tá? Azul piscina, porque piscina é um substantivo, né? Então, azul escuro, escuro é um adjetivo. Por ser um adjetivo, nós vamos formar azul escuros, não azuis, tá? Azuis escuro não, é azul escuros. Vamos ver lá, vamos voltar aqui as regrinhas dos compostos, adjetivos compostos. Deixa eu só voltar aqui, pegar aqui na gramática, aqui, ó. Adjetivo composto. Vamos pegar a primeira regra, olha. Somente o último elemento deve ser flexionado. Somente a última palavra deve ser flexionada, tá? Exceção: azul marinho, azul celeste, verde gaio, e variam os dois elementos, surdos mudos, então é exceção. A outra regra: ficam invariáveis os adjetivos compostos, indicativos de cores, quando o último elemento é um substantivo. Então, se a gente diz assim, olho verde mar, olhos verde mar,
Então, voltando aqui à regra, né, anterior, primeira regra, eu falo que o plural dos adjetivos compostos ele é muito mais simples do que os substantivos compostos, tá? Porque, primeiro, somente o último adjetivo vai variar, aí tem a exceção. Se a última palavra que compõe, né, o adjetivo composto for um substantivo, não varia, né? Então, gravatas amarelo ouro. Então, ouro é um substantivo. Então, vai ficar gravatas amarelo ouro, não vai variar. Vestido azul pavão. Então, vestidos azul pavão, tá? Pavão é um substantivo, então não vai variar. E a última questão, a frase que contém um adjetivo para a gente finalizar essa parte de adjetivo. Talvez. Só. Pior que não fica tão assim. Então vamos lá, pessoal. Estou rindo. Isso, Suzy. É Diego que distrai a gente aqui. É Vanusa, agora está entrando na onda. Ó. Isso é porque ninguém ficou sabendo da nossa conversa antes, é Vanusa. Então vamos lá. A frase que contém um adjetivo. A Suzy respondeu aí, já pôs para nós, né, o substantivo e o adjetivo. É o topete escandaloso. Então, veja, se a palavra ela tem esse prefixo oso, o oso, ele indica que ele deriva, né, um adjetivo, ele forma um adjetivo. Então, escândalo é o substantivo. Então, vai derivar o adjetivo escandaloso, né, com acréscimo do sufixo oso, tá? Então, isso já é uma dica também para vocês, ajuda. É a letra D, acho que todos responderam D, né? Na letra A não tem adjetivo, tem substantivo. A necessidade fez isso do homem. Necessidade é substantivo. Na letra B também, todos lutam para ter a liberdade. Aqui já tem, olha, um determinante, que é o A. A televisão nos mostra o mundo. Você tem dois substantivos, televisão e mundo. E o último, gostaria de ficar com você, não tem nem substantivo aqui, né? Tem verbo e tem pronome aqui, você. Bem, então, a gente vai, assim, terminar agora essas atividades. E vamos começar. Deixa eu ver, será que tem possibilidade de voltar para a atividade 2? Atividade 2 do Moodle? Maristela, é a atividade da plataforma que você está falando? Ou é a atividade aqui do slide que eu acabei de passar? Seria a atividade 2 do mundo? Então, dessas questões de hoje, vamos lá, é da de hoje, né? Então, vamos, deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu dizer para vocês, essas atividades, elas estão lá no Moodle, tá, pessoal? Deixa eu só parar aqui, interromper o compartilhamento, que eu tenho que voltar lá no meu. Só um minutinho aqui, então. Deixa eu interromper. Parar a apresentação para eu poder abrir de novo aqui. No Moodle está faltando na atividade 2. Eu posso voltar. Pode sim. Pode, né, Vanusa, corrigir a atividade? Aqui, a Vanusa está dizendo que você tem 3 chances. Pode sim, tá? Atividade 2, sim. Nós fizemos a atividade 2 na aula, acho que da quinta-feira.
Eu disse para vocês que são as mesmas que estavam no slide, tá? Pessoal, deixa eu dizer o seguinte. As atividades que estão lá no Moodle, vocês têm 3 tentativas, tá? Então, fez a primeira tentativa, errou, vai lá. Você tem uma segunda tentativa, errou, tem a terceira tentativa, tá bom? Então, vocês têm 3 chances. Uhum. Atividade do pronome, essa de hoje, então, ela está lá no Moodle, né, Vanusa? Essa atividade está lá nas atividades, em material didático, tá? Então, quem... Oi? Isso, slide 6 e 7. Então, esse é o slide 6. Prazo até o dia 19 de março. Que prazo é esse, Vanusa? Me ajuda aqui. Veja, o prazo, você não conseguiu voltar, a Marcela falou que tentou, mas não conseguiu voltar. O prazo, pessoal, foi estendido até o dia 26, Vanusa? Ou até o dia... Aham. Tá. Deixa eu dizer para você, já foi corrigido lá na plataforma, eu já posso até olhar, tá? Depois eu dou uma olhada, mas já foi corrigido. Vocês têm o prazo até o dia 26 de março para responder as atividades. Então, volta lá, quem teve, né, fez a primeira tentativa, volta lá em tentativas e vai de novo, faz novamente. Isso, olha lá, está na data, o Anderson já colocou aí para nós. Obrigada, Anderson, dia 26. Então, tá certinho. Deixa eu passar aqui rapidinho para vocês, olha, as questões de hoje. A número 1, a letra B, a resposta, tá? A número 2, que foi o que você pediu, né, que foi colocada aí para eu voltar, é a alternativa em que o termo destacado não pertence à classe gramatical dos demais. Então, todas as palavras, então, a dinâmica é a seguinte, né? Você tem adjetivos, é a que eu acabei de fazer com vocês, tá? É a número 2 que foi colocada aí no chat para eu poder voltar. Vocês têm todas as palavras que estão sublinhadas representam adjetivo, com exceção da letra C, tá? Na letra C você tem exercício, e exercício é substantivo, ele não é adjetivo, então perpétuo exercício, tá? Mesma coisa de dizer, exercício perpétuo, perpétuo aqui, que é o adjetivo. É isso? Acho que agora eu posso fechar, né? Para a gente entrar em verbos. A gente tem bastante coisa para ver sobre verbos, e nós vamos também fazer de uma forma bem tranquila, calma, tá? Para vocês entenderem. Posso fechar? Intervalo? Intervalinho? Ei, gente, eu não estava compartilhando. Que horror. Peraí. Peraí, que a Pro tá ficando doida. Eu não estava compartilhando aqui. Deixa eu voltar aqui só um minutinho, eu dou intervalo, tá? Só mais um pouquinho de paciência, que eu não compartilhei. Chegou atrasado, já quer intervalo? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui, pessoal. Foi pedido aí no... Não entrou? Foi pedido para voltar a questão 2, tá? Então, a questão 2 é essa daqui, ó. É o que eu estava falando para vocês aí, sem compartilhar a tela, né? Então, assinale a alternativa em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos demais. Né? Então, qual é a dinâmica? Todas as palavras que estão destacadas são adjetivos, menos a letra C. Né? A palavra exercício não é adjetivo, exercício é um substantivo. Né? Então, aqui que está o erro, certo?
Então, aqui você tem, ó, iletradas, adjetivo, políticos, adjetivo, mecânico, certo, adjetivo, sim, ofício mecânico. É a mesma coisa de dizer, ele tem um ofício mecânico. Ofício mecânico, o que é ofício mecânico? Repetitivo. Mecânico, ele tanto pode ocupar a posição, né, de adjetivo como de substantivo. Se a gente diz assim, o mecânico exerce, né, um grande ofício, tá? Não, nesse caso não é profissão. Nesse caso é algo que se repete. Então, ofício mecânico, ofício repetitivo, ofício talvez cansativo, dependendo ali do contexto onde ele aparece, né? No... Entendeu? É isso. Ah, que jóia. Então, que bom que você entendeu. Entendeu, Vanusa? Se fosse mecânico oficial, Uhum, isso, mecânico oficial, aí seria o contrário, exatamente. A Vanusa está dando ali a dica, tá vendo? A Vanusa está ligada. É, Vanusa, esse ano, hein? Tá joia. Mecânico oficial. Aí, vou pôr até o exemplo da Vanusa aqui, vamos ilustrar. Mecânico oficial. Aí sim, tá? Aí mecânico é o profissional, né? Aí é a profissão. E oficial, aí no caso, é o adjetivo. Tá vendo que interessante? Agradeçam a Vanusa. Pronto. Então a gente vai, eu vou fechar esse, agora eu vou fechar, eu acho que agora deu, né? Depois vocês começam a me bater. Nossa, professora, para de repetir. Querem fazer um intervalo? Nós vamos entrar em verbos, hein? Verbo a gente já vai direto, a gente começa, depois a gente vai diretão. Vamos fazer então, né? Porque senão fica um conteúdo em cima do outro e acaba, né, confundindo um pouco vocês e cansando mais. Então podem fazer, tá? O intervalinho. A Elisângela deve estar doida para fazer janta, hein, Elisângela? Ela tá, por favor. A oito ficou letra B. Depois eu volto aqui a questão, então, na 8, tá, Suzy? Que eu já fechei de novo aqui, aí eu volto depois do intervalo. Bom? Então, pessoal, vamos retomar aqui. Agora a gente vai entrar no conteúdo de verbos. Vou compartilhar com vocês aqui o slide 7. Tá abrindo aqui. Bem, então, conteúdo de verbos, ele é mais extenso. Então, como que eu fiz? Eu dividi em duas partes. A gente vai ver uma parte hoje e outra parte a gente vê amanhã, tá? Vamos ver se vai dar para a gente terminar a fazer, né, o que a gente tem que fazer aqui hoje. Se não der, a gente retoma amanhã. Então, da mesma forma, né, como a gente vem definindo essas classes de palavras, o verbo também vai entrar nessa forma de definição. Então, do ponto de vista semântico, então, sentido, o verbo normalmente indica uma ação ou um processo, mas pode indicar estado, mudança de estado, fenômeno natural, sempre dentro de uma perspectiva temporal, né? Então, sempre dentro, assim, do tempo mesmo, né? Pode indicar também a noção de existência, de volição, que é o desejo, de necessidade, né? Etc. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha. A criança brincou muito no quintal de casa. Então, você tem aqui o verbo brincar, que representa uma ação. Então, o sentido do verbo, né, o valor semântico dele é ação, passado. Lidiane está desanimada. Então, você tem o verbo aqui, estar, indica estado, né? Se a gente usa também, por exemplo, o verbo ser, Lidiane é bonita, também indica estado. Ele virou malcriado. Então, mudança de estado aqui, tá? Indicando o passado. Amanhã choverá muito na cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem aqui o verbo chover,
que indica fenômeno da natureza, né? E o tempo em que ele está empregado é no futuro. Há dois amores na minha vida. Então, o verbo haver indicando existência. Queria muito que ele estivesse comigo no meu aniversário. Aqui o verbo querer indica vontade, desejo, né? Também se a gente usa o verbo desejar, desejo muito, né, que ele venha à minha festa, volição, vontade, tá? Necessito de uma boa quantia para viajar. Então, verbo que indica necessidade, preciso, necessito, né? São esses verbos que trazem esse valor semântico. Então, veja só, né? Quando a gente coloca aí do ponto de vista semântico, semântico tem a ver com o sentido, né? Que o verbo assume no enunciado, tá? Aham, tá. Pode mandar no. Tá, pode. Aham, sim. Do ponto de vista morfológico, o verbo varia. Agora, ponto de vista morfológico, o que a gente vai analisar? A estrutura da palavra, né? Então, qual é igual o substantivo, igual o adjetivo, né? Como que essa palavra se classifica morfologicamente? Então, o verbo varia em modo, em tempo, em número e pessoa, segundo a gramática tradicional. Normalmente, o verbo também, ele vai variar na voz, então nós temos as vozes verbais, né? Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, né? Voz e aspecto verbal são conceitos analisados separadamente, tá? São separados da classe de palavras. Por exemplo, você vai estudar a voz do verbo, nós vamos lá para, deixa eu só pegar aqui, na gramática. Isso. Quando a gente estuda, por exemplo, o agente da passiva, né? Quando nós vamos estudar análise sintática. Então, no conteúdo de sintaxe, né, aparece aqui também o conteúdo das vozes verbais, certo? As quatro primeiras flexões, modo, tempo, número e pessoa, combinadas, formam o que chamamos de conjugação verbal. Ou seja, para atender às necessidades dos falantes, o verbo muda de forma à medida que variamos a ideia de modo, tempo, de número e pessoa. Tá? E depois nós temos do ponto de vista sintático. Então, do ponto de vista sintático, o verbo tem um papel muito importante dentro da frase. Então, sem o verbo, né, sem ele escrito, que a gente fala do verbo explícito ou implícito, não há orações na língua portuguesa. Né? Então, o verbo, ele é núcleo do predicado. Então, para poder fazer a análise sintática, né, do enunciado, precisa ter o verbo. Tanto que a gente, quando vai ensinar, né, vai estudar sintaxe, nós identificamos, eu ensino para os meus alunos, né, primeira coisa, tem que identificar o verbo. Então, em torno do verbo é que nós vamos fazendo ali, né, o estudo do período, tá? Então, quando esse ano, quando a gente for retomar o estudo de sintaxe, a gente começa lá, frase, oração, período, né? Conceituando cada uma, o que é frase, o que é oração, o que é período, aí vocês vão ver a importância do verbo, né? O único caso em que o verbo não é núcleo do predicado, segundo a gramática tradicional, é quando o predicado é nominal. Mas mesmo assim o verbo está presente, né? Mesmo você tendo ali um predicado nominal, o verbo está ali, explícito ou implícito, certo? Explícito ou implícito. Bem, por exemplo, aqui, ó, nós temos, toda vez que eu penso em você, sinto uma coisa diferente. Aqui vocês têm dois verbos, né? Penso e sinto. O verbo pensar e o verbo sentir.
tá? Então, os vocábulos, né? Penso e sinto. Primeiro, indica uma ideia de ação e percepção. Então, pensar é ação, sentir é uma percepção. Sensação, né? Ou experimentação, sei lá, é uma percepção. Esse verbo penso e sinto variam em modo, tempo, número e pessoa, né? Então, quando eu digo eu penso, você tem aqui a primeira pessoa. Se a gente diz nós pensamos, você tem segunda pessoa e você muda o número também. Então, do singular passa para o plural. Quando a gente diz eu penso, você tem o tempo presente e o modo indicativo. Então, eu penso, modo indicativo, presente do indicativo. Eu pensei, mudou o tempo, né? Então, você já vai ter pretérito, modo indicativo, passado, tá? Ambos os verbos estão na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, essa é a variação, né, em modo, tempo, número e pessoa. E esses verbos funcionam como núcleo do predicado verbal, né, como núcleo das orações. Então, o sujeito aqui, se você for tirar, né, você for identificar o sujeito é eu. Eu penso, ele está explícito aqui. Eu sinto, a gente ele não vem escrito, mas você sabe, pela primeira oração, que é a primeira pessoa, tá? Identificação, né? Então, o verbo, ele termina, ele apresenta 3 conjugações, tá? A primeira conjugação são os verbos que terminam em ar, a segunda conjugação, os verbos que terminam em er, e a terceira conjugação, os verbos que terminam em ir. Você vai falar, mas os verbos que terminam em or, por, né? Antepor, repor, eles pertencem à segunda conjugação, né? Por quê? Porque a forma original do verbo por é poer, né? Então, era a forma do verbo poer, daí caiu o e, ficou somente o o, né? Por. Então, eles fazem parte da segunda conjugação. Então, o verbo, ele é uma palavra que termina, né, numa dessas conjugações, e pode ser conjugada, normalmente, por meio de pronomes pessoais retos. Então, por exemplo, eu levanto, tu levantas, ele levanta, nós levantamos, vós levantais, eles levantam. Aí você vai usar o verbo, por exemplo, beber no passado. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes, eles beberam. Quando você pega aqui a gramática, estou aqui abrindo ela. Vocês vão perceber, assim, que a parte que fala sobre verbos, né, ela é uma parte extensa. Não é uma parte extensa. Inclusive, aqui as vozes verbais, ele vem aqui junto, né, com a análise, com o estudo da morfologia, sim, tá? Então, eu separei aqui, é só a parte de verbos, é uma parte bastante extensa, né? Porque daí você vai estudar também a estrutura do verbo, radical, vogal temática. A gente não vai ver isso no curso, não, tá, pessoal? Porque às vezes não vai dar muito tempo, tá? Mas a gente vai, agora, depois nós vamos estudar os tempos, os modos, né? Tem bastante coisa. Bem, flexão do verbo. A gente vai começar aqui pelo modo, ó. Então, o verbo, ele varia em modo. O que é o modo verbal, né? É a maneira, né, como o verbo se apresenta no enunciado, para indicar o quê? Uma atitude da pessoa que o usou. Então, os modos do verbo. Vamos ao que interessa. Então, o verbo, ele apresenta 3 modos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, né? O modo indicativo, nós dizemos que é o modo da certeza, do fato, da verdade, né? Por exemplo, isto está uma delícia. Então, aqui, olha, é um estado, né?
O verbo está indicando um estado, está uma delícia. E está afirmando, né, o fato realmente, né, ele indica, né, algo de fato, né, verdadeiro, isso está uma delícia, tá? O modo subjuntivo, ele indica, a gente diz que é o modo da subjetividade, da incerteza, da dúvida, da hipótese, né? Por exemplo, espero que você chegue. Então, olha aqui, que você chegue o mais rápido possível. Então, chegue aqui é o modo subjuntivo, não tem certeza se vai chegar. Tomara que você chegue. Normalmente, o modo subjuntivo, ele vem associado aí, né, a outra oração. Tomara que ele venha logo, né? Ou então ele vem associado a uma expressão, a que você chegue. Então, você tem aí o que? Ele indica ali um desejo, né? Um desejo. E o modo imperativo, nós dizemos que é o modo da ordem, do pedido, da sugestão, da exortação, da advertência, da súplica. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu chego, tu chegas. Chegue cedo. Ó, pegar aqui a oração de cima. Chegue o mais rápido possível. Veja. Olha como já mudou o tom. Tá? Olha como já mudou. Chegue o mais rápido possível. Então, chegue você, terceira pessoa, né? Quando a gente diz assim, espero que você chegue o mais rápido possível, então a gente não dá uma certeza. Espero que você chegue, indica uma incerteza, né? Agora, se eu digo assim, chegue o mais rápido possível, eu estou manifestando um pedido ou uma ordem, né? Saia daqui, né? Entre logo, faça, né? Cumpra com sua obrigação. Então, são verbos que estão no modo imperativo, tá? Quando a ideia for assim, de ordem, de pedido. E o tempo? Então, o tempo ele indica o momento em que se dá o fato expresso pelo verbo. Então, no estudo assim do verbo e na gramática, né, e na elaboração da nossa organização mesmo, né, do processo de comunicação, nós temos o verbo ele apresenta três tempos, né, no modo. Então, nós temos o presente, o passado e o futuro, tá? Então, vamos guardar primeiro por aí. Então, o verbo, ele apresenta três tempos, ele aparece em três tempos, ou no presente, ou no pretérito, que é o passado, ou no futuro, tá? Agora, esses tempos verbais, eles vão ser subdivididos, né? Eles vão ser subdivididos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o pretérito perfeito, que é o passado, né? O pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. Então, eles vão ser subdivididos nos modos, no modo indicativo e no modo subjuntivo. Tá? Então, pretérito, nós temos perfeito, imperfeito, mais perfeito no modo indicativo. Nós temos o presente do indicativo e futuro, né? No modo indicativo, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. E no modo subjuntivo, nós temos três tempos: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá? Antes da gente passar aqui para uma atividade, vamos pensar o seguinte: eu gosto de fazer assim, vamos fazer um esqueminha, né? Um resumo, para facilitar. Então, a gente vai colocar aqui primeiro modo indicativo, tá? No modo indicativo, nós temos o presente. Quais são os tempos? Presente, pretérito. Nós vamos pegar aqui 6 tempos. Vamos pensar assim: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro, o prefeito, né?
futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Então, no modo indicativo, nós vamos ter esses tempos. Depois a gente vai ter modo subjuntivo. No modo subjuntivo, a gente tem o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito e o futuro do subjuntivo. E no modo imperativo? Nós temos somente o afirmativo e o negativo. Então, nós temos o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? E para formar o imperativo afirmativo e negativo, nós precisamos do presente do indicativo e do presente do subjuntivo. Certo? Então, para facilitar a vida, né, de vocês, para vocês entenderem melhor o esqueminha, fica assim, né, essa divisão. Então, você tem um modo, no modo indicativo, você tem os tempos do modo indicativo, você tem os tempos do modo subjuntivo, e para formar o modo imperativo, você vai precisar dos dois tempos aqui, do presente do indicativo e do presente subjuntivo, tá? Façam esse exercício aí para mim. Complete as frases com o presente, olha aqui, com o presente do indicativo. Dos verbos destacados. Deixa eu destacar o verbo aqui. Perdoa, impede. Vocês vão completar com esses. Cabe, mede. Isso, a letra B está. Isso. Não, se ele. Ah, tá. Desculpa, esqueci de corrigir. Se ele te impede de opinar. Gente, tá quente, hein? Vamos ver aí. Vocês vão completar, tá? Completar com o presente do indicativo dos verbos destacados. Não, vai ficar perdoa. Olha, veja só. Já que você me perdoa, eu também lhe... Como que vai ficar? Perdoo, tá? É o presente. Eu perdoo. E a letra B, como que fica? É isso mesmo. Vocês viram que são verbos irregulares, né? O que é o verbo irregular? Ele vai apresentar mudança ali no radical. Então, perdoo. Agora, impedir. Se ele te impede de opinar, eu também o impeço, certinho. Se você não cabe nesse espaço tão pequeno, eu também não caibo, certo? Já que você não mede suas palavras, eu também não meço, tá certo? As minhas. Se você ouve bons conselhos, eu também os, como vai ficar? Ouço. Assim como você não se atém às palavras do mestre, muitos também não se... Como fica esse último? Assim como você não se atém às palavras do mestre, muitos também está no plural. Isso, atém. Só que ele vai ficar com acento circunflexo. Não tem dois E's, não, tá? Então, veja só. Né? A ter-se, ele é o verbo pronominal. Isso. É para você distinguir, diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural, vai ser apenas através do acento, né? Então, o singular, ele tem um acento agudo e o plural, acento circunflexo, tá? Então, é o acento que vai diferenciar um do outro. Opa, desculpa aqui. A próxima questão, assinale a alternativa em que o verbo destacado está corretamente empregado
no tempo presente. Podem fazer esse. A gente vai trabalhar com poucos, assim, só para treinar um pouquinho, tá? Só para recordar o tempo. Isso mesmo, tá? Na primeira, olha, assim falava a canção, que é passado, né? Pretérito imperfeito. Já vou dar a dica para vocês, tá? Quando o verbo terminar em vá, a gente vai ver isso também aqui nos tempos, né? Na conjugação dos tempos. Terminou em vá, pretérito imperfeito, né? Então, cantava, falava. Ouvir a voz que vem do coração, né? Então, aqui a gente tem presente, voou e chorou, né? Pretérito perfeito. Chorou é pretérito perfeito. Eu chorei, tu choraste, né? Ele chorou, tá? Então, é pretérito perfeito. Quando se fosse pretérito imperfeito, chorava. A terminação é vá, chorava, certo? Então, vou, pretérito perfeito. Vou pôr aqui na frente para a gente, né, treinar um pouquinho. Pretérito imperfeito. Aqui também pretérito imperfeito. Pretérito perfeito. E pretérito perfeito. Esses três casos aqui. Agora, aqui tem uma sequência, tá? De verbos. O que vocês vão fazer? Conjugar os verbos a seguir na primeira pessoa do singular e do plural, do presente e do indicativo, conforme o modelo. Então, vocês têm aí, rodear, eu rodeio, nós rodeamos. Então, eu rodeio, nós rodeamos. Vocês vão fazer também da mesma forma com recrear. Não, desculpa, recear. Tá? Recear. Como que vai ficar? O que vocês vão observar aqui? Primeira coisa, eu gosto de fazer assim, bem, rodeio, eio e amos. Vocês viram que aqui o i já caiu, né? Quando é primeira pessoa. Isso, então, recear. Vamos fazendo assim, eu receio, nós receamos. Frear. Quem já fez o recear, vai para o frear. Eu não vou fazer aqui, não. Vocês vão fazer no chat, as pessoas, vocês vão acompanhando aí pelo chat, tá? Então, recear já foi feito. Eu receio, nós receamos. Frear, eu freio, nós freamos. Freio e freamos, joia. Depois pode ser passear, pode passar para o passear. Isso. E passear. Eu passeio, passeamos. Nomear. Deixa eu pegar esse daqui, que eu acho que eu copiei errado. Isso. Então, nomear, eu nomeio, nós nomeamos. Gente, aqui é mediar, tá? Só não vai dar certo, vai mudar aqui, ó. É mediar. Tá? Mediar. Como que vai ficar o mediar? Medeio e mediamos certinho. O Sueli colocou certinho ali, tá? Então, mediar, eu medeio, fica estranho, mas é isso, e nós mediamos. Medeio e mediamos. Ansiar agora. Ansiar. Aí a gente vai ter uma sequência, né? Com iamos. Já vai mudar um pouquinho. Veja que, deixa só eu voltar aqui um pouquinho na questão, né, do mediamos. Na primeira pessoa, o de, ele prevalece, o i, né? Então,
Medeio, mediamos. Ansiar. Eu anseio e nós... Aí não é ansiamos, é ansiamos. É isso que eu quero observar com vocês. O I, ele continua. E não tem problema, é isso mesmo. Olha, o I continua, então vai ficar ansiamos. Já era coisa ali embaixo, tá? Mediamos. Deixa eu colocar aqui o I também. Destacar esse I. Remediar. Aí vocês vão acertar o remediar. Então, remediar vai ficar igual mediar. Remedeio e remediamos, né? Isso, e remediamos. Certo? E remediamos, certinho. Incendiar. Incendiar vai ficar como? Incendeio, certo? E incendiamos, certinho. Odiar. Odeio e odiamos, certinho. Então, eu odeio e nós odiamos. Saber. Sei e sabemos, certo? Aí a gente já vai ter outra mudança, né? Saber, sei e sabemos. Pedir. No presente. Pedir eu, peço, tá? Peço e pedimos, isso. Ouvir. Ouço e ouvimos, certo? Querer. Quero e queremos, tá certo? Quero e queremos. Requerer. Requerer. Requeiro e requeremos, certinho. Requeiro, requeremos. E valer. Valho e valemos, certinho, tá? Então, aqui, olha, nós temos, né? Vocês fizeram a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural desses verbos aqui, certo? Agora a gente vai passar um pouquinho, nós vamos passar a ver a formação dos tempos primitivos e derivados. Não precisa decorar isso, daí é só para vocês saberem, né? Então, os tempos verbais são formados a partir de outros tempos, né? Logo, então a gente pode dividir os tempos em tempos primitivos, né? E tempos disponibilizarei, disponibiliza e disponibilizamos. É isso? Eu não entendi. Não, tá, desculpa. Disponibilizarei é futuro, tá? É futuro do presente. Eu disponibilizarei. Futuro não, é futuro. Certo? O presente eu disponibilizo, tá? Deixa só eu passar aqui para vocês bem rapidinho. Eu não vou falar aqui, não vou me ater a isso. Então, os verbos, veja só. Os verbos, eles são classificados em regulares, irregulares, em verbos anômalos, que são os verbos que apresentam alterações no radical durante a conjugação, né? O caso do verbo ir, né? Ir. Olha como muda o radical. Então, primeira pessoa do presente, eu vou. Passado, fui. O pretérito imperfeito, ia. O pretérito mais perfeito, fora. O futuro, irei, né? O pretérito imperfeito do subjuntivo, fosse.
Então, são chamados de verbos anômalos. Então, existe uma mudança drástica, né, digamos assim, alteração profunda do radical. Ser, mesma coisa, ó, ser, eu sou, eu fui, eu era, eu fora, eu serei, que eu seja, se eu fosse, né? Então, esses verbos são chamados de anômalos. Nós temos os verbos defectivos. Os verbos defectivos são aqueles que não apresentam conjugação completa, né? Então, por exemplo, o caso do verbo falir. O verbo falir não apresenta conjugação completa, mas algumas formas, né? O verbo computar, por exemplo, ele não apresenta a primeira, segunda, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, a gente não vai dizer eu computo, não. Né? Nós computamos, ele apresenta a partir da primeira pessoa do plural, tá? Nós computamos, vós computais, eles computam, é interessante. São poucos os verbos efetivos, né? Deixa eu ver se tem alguns outros verbos defectivos, mas isso daqui, se for pensar em termos de concurso, não cai, né? É raro, se cair é azar mesmo, né? E os verbos abundantes são os verbos que apresentam mais de uma forma de particípio, a gente chama de verbos abundantes. Eles apresentam o particípio regular ou particípio irregular, né? O caso, por exemplo, do aceitar. Então, nós temos a forma aceitado e aceito, no particípio. Aí, depois tem as regrinhas, né? Quando que a gente usa o particípio regular e quando que a gente usa o irregular. Isso aqui eu vou trazer para vocês, que é importante, tá? Eu vou até deixar já marcado aqui para a gente estudar esses verbos abundantes aqui e a forma, né, de combinação deles ali, né, com os verbos auxiliares, tá? No caso, acender, nós temos acendido, aceso, benzer, benzido, bento, né? São chamados de verbos abundantes. Depois a gente tem os verbos auxiliares, que normalmente na língua portuguesa nós temos 4 verbos auxiliares: ser, estar, ter e haver, tá? Os verbos pronominais são os verbos que vêm acompanhados de pronomes. E a gente tem as formas nominais dos verbos, que nós vamos ver também, né? A forma de infinitiva, a forma de gerúndio e de particípio, né? Que são chamadas de formas nominais. Então, vamos voltar aqui para essa parte, né? Então, os tempos primitivos e derivados. Os tempos primitivos são presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo e o infinitivo impessoal. Então, são chamados de tempos primitivos. E os tempos derivados do presente do indicativo, nós vamos ter aqui, né? Primeiro, conheça antes as conjugações dos verbos. Então, a gente tem a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação, tá? Então, a primeira conjugação são os verbos que fazem parte dos grupos que terminam em ar. Amar, cantar, jogar, falar, brincar, né? Suspeitar, tá? Os verbos da segunda conjugação são os que terminam em er, correr, vender, dizer, fazer, né? Acontecer, ser. E os verbos da terceira conjugação são os que terminam em ir, partir, sorrir, distrair-se, né? Então, aqui a gente tem, vocês têm as... Tá vendo? Hoje essa galera que tá pegando fogo. Dormir, ó, Diego já está convidando todo mundo para dormir aqui. Dormir, partir, Estão vendo, né? E o presente do subjuntivo? O presente do subjuntivo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? São os tempos primitivos. Tempos derivados do presente do indicativo nós temos, tá?
Ah lá, os olhos estão trançando, estão trançar, ó. Então, primeira conjugação, né? Opa, mas cansa, né, gente? A gente que está aqui ministrando, eu estou falando, então não me dá sono, né? Mas tem dia que eu acho que vocês me veem aí cansada, né? O olho pequeno, principalmente quinta-feira. Quinta-feira eu trabalho de manhã à tarde, em sala de aula direto, então não tem nem, só tem um intervalo de manhã e o resto, sim, toco direto. Eu chego à noite, eu já tô assim, cansada, então o cérebro da gente fica. Aí imagino vocês que têm que ouvir, né? Aí o olho realmente fica trançando, no gerúndio, isso mesmo. Então, pessoal, do presente do indicativo, nós vamos formar o presente do subjuntivo, tá? Então, o presente do subjuntivo forma-se a partir do radical de primeira pessoa, do singular, do presente do indicativo, acrescentando-se uma desinência de modo e de tempo, né? Não precisa guardar isso. Aqui essa desinência será o e para a primeira conjugação e a para a segunda e terceira conjugação. Depois acrescentam-se as desinências, número pessoal, normalmente. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Vamos lá. Pegar o exemplo que é o que nos interessa, tá? Então, voltando aqui, você vai ter que acrescentar, né, a desinência e para a primeira conjugação e a para a segunda e a terceira conjugação. Então, a gente vai fazer bonitinho aqui. O amar faz parte da primeira conjugação. Então, primeira conjugação. Olha eu, conjugação. Então, na primeira conjugação, a gente tem o verbo amar. Como que nós vamos formar aqui, né, conjugar o verbo amar? Então, a gente vai começar aqui, veja. Ame que eu ame. Normalmente, o que eu gosto de fazer, né, quando eu ensino a galerinha lá, né, eles ficam mais assim, eles dormem mais que vocês, hein? Pensa o Fundamental 2 lá, nossa mãe, viagem, todo mundo viaja, né? Mas a gente vai ensinando algumas técnicas, eles aprendem rápido. Então, o que a gente faz? A gente coloca o E em todas as pessoas, tá? Então, você vai escrever ame até o final. Ame, 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 fica repetindo o ame aí. Certo? Então, ame vai até o fim. Depois você vai acrescentando as desinências, né? Então, que eu ame, que tu ames, aí você acrescenta o S, que ele ame, que nós amemos, você vai acrescentar aqui o mos. Que vós ameis, acrescenta o eis, o is, e que eles amem, acrescenta o m, tá? Então, isso faz parte da primeira conjugação, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. Os verbos que pertencem à segunda conjugação. O que nós vamos fazer? Vocês vão acrescentar o a até o final. Vai até o fim. Venda. Então, o verbo vender aqui tomado como exemplo, né? Então, venda vai até o fim. Daí você começa depois acrescentando as outras partes, né? Então, que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais e que eles vendam. O partir é a mesma coisa, ele vai seguir a mesma regra do vender, ou seja, da segunda conjugação. Então, nós vamos ter a terceira conjugação. O que nós vamos acrescentar? O a também, né?
Então, por exemplo, o verbo partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais e que eles partam. Essa é a terceira conjugação, tá? Então, aqui nós temos as três conjugações, né? Os verbos que terminam em ar. Para formar o presente do subjuntivo, você acrescenta o e, né? Então, tira o a e põe o e. Então, que eu amo. Eu gosto sempre de colocar aqui o que, para fazer a conjugação, para conjugar, né? Então, por exemplo, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Que eu venda. Então, eu ponho para não ter erro, né? Que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Partir, que eu parta, que tu partas, que ele parta, que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Marcando essa terminação, não tem erro. Antes da gente passar para imperativo afirmativo, vamos fazer aqui um. Vocês vão conjugar. Conjuguem aí o verbo começar. Começar. No presente do subjuntivo. Então, vou pôr aqui. Presente do subjuntivo do verbo começar. Aí vocês vão escrever aí no chat para mim. Tá? Vamos ver se vocês fizeram aprender a lição. Bonitinho. Começar. O verbo termina em ar. Vamos fazendo devagar aqui, para vocês aprenderem. Que eu comece. Tá, e aí? Que eu comece, que tu comeces, que ele comece, que nós comecemos, que vós comeceis, que eles comecem. Pronto, a Cintia já fechou para nós ali, tá? Então, ficou daquela forma. Comece, por assim, comeces, comece, comecemos, comeceis e comecem, certo? Então, lembrando que, veja só, o verbo termina em ar, né? A terminação, a conjugação do verbo é ar, primeira conjugação. O comece vai até o final, olha. Se for facilitar mais ainda para vocês, né? O comece vai até o fim, tá? Até o nós, né? E comecem. Pronto. Terminou aqui. Tá? Então, ele vai até o final e depois o que vocês vão fazendo? Acrescentando aqui as terminações, né? Vamos fazer um outro verbo aqui, também, ó, presente do subjuntivo. Subjuntivo do verbo fazer. Tá? É um verbo irregular, né? Mas daí dá para vocês fazerem tranquilamente. Verbo fazer, presente do subjuntivo. Isso, olha lá, como mudou o radical. Que eu faça, faças, faça. Façamos. E qual é a... Faltou agora o vós, né? Então, vai ficar isso, façamos, façais e façam, tá vendo? Então, vai ficar que eu faça, que tu faças, faça. Façamos, façais e façam, tá? Então, aqui você tem, olha, o faça vai até o final. E faça, né? Certinho, tá? Então, faça, faças, faça, façamos, façais e façam, né? Opa. Agora, vocês vão conjugar o presente do subjuntivo
do verbo deixa eu pegar aqui na gramática. Vamos pegar um verbo mais não defectivo. Tá, verbo hear. Vamos pegar o verbo hear. Então, ele vai terminar em ir. Terceira conjugação. Isso, pronto, a Cíntia fez. Que eu ria, que tu rias, que ele ria, que nós riamos, que vós riais e que eles riam certinho. Então, você vai colocar o ria até o fim, né? Ria, rias, ria, riamos, riais e riam, tá? Então, o ria vai até o final. Pronto. Então, ria, rias, ria, riamos, riais e riam, certo? Então, pessoal, é isso, né? Em relação à formação do modo subjuntivo. Tem essas dicas aqui, né? Em relação à primeira, segunda, terceira conjugação e a terminação. Agora, a gente vai passar um pouquinho para o imperativo, tá? Para a formação do imperativo. E a gente vai formar uma conjugação só. Então, o imperativo, ele pode ser, o imperativo, ele é, né? Dividido em imperativo afirmativo e imperativo negativo. O afirmativo, nós vamos usar, no caso, para formar o imperativo afirmativo, a segunda pessoa do presente do indicativo, tu e vós, tá? E eliminando o S, né? E para as demais pessoas, a formação é igual à do presente subjuntivo. Vamos ver isso daqui no quadro. Então, para vocês entenderem a formação do imperativo, eu coloquei aqui um quadro, tá? Primeiro, aqui na primeira coluna, nós fizemos a conjugação do verbo no presente do indicativo. Na coluna do meio, a conjugação do verbo no presente do subjuntivo. E aqui a gente fez, né, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo, tá? Então, vamos pegar como exemplo o verbo amar. Então, no presente do indicativo, como que fica o verbo amar? Então, fica eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Conjugando aqui o presente do subjuntivo, nós vamos ter que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis e que eles amem. Agora, como que a gente vai formar um imperativo afirmativo? A gente vai aqui primeiro, olha, no presente do indicativo. Tu amas, né? Nós vamos copiar aqui o verbo amas sem o S. Então, vai ficar como ama tu, tá? E também aqui no vós amais, nós vamos copiar o a mais sem o S. Vai ficar amai vós. Então, ficou ama tu, amai vós, tá? Depois, o restante, nós vamos tirar aqui do presente do subjuntivo. Então, vai ficar ame você e amemos nós. Né? Então, isso para formar o imperativo afirmativo. É só vocês olharem aqui no quadro que não tem erro. Tá? Então, recapitulando. A segunda pessoa, a primeira pessoa não tem, né? No modo imperativo, você não pode dar um conselho, uma ordem para você mesmo. Então, você vai tirar a primeira pessoa do singular, o eu. Então, você vai conjugar a partir da segunda pessoa. Vai usar a segunda pessoa do presente do indicativo, tá? O tu e o vós menos o S. E o restante, a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural e a terceira do plural, do presente do subjuntivo. Para formar o imperativo negativo, nós vamos tirar tudo aqui do presente do subjuntivo, né? Então, a gente elimina a primeira pessoa e vai lá na segunda. Então, que tu ames, né? Então, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós e não amem vocês. Então, todas as pessoas são retiradas aqui
do presente do subjuntivo e acrescentando aqui o não, né? Que é o valor negativo. Vamos fazer aqui, vamos conjugar o verbo falar no modo imperativo afirmativo e no modo imperativo negativo. Então, a gente vai pegar aqui, deixa eu ver se dá para copiar. Vamos copiar essa tabela? Acho que não vai dar, né, para copiar do jeito que está aqui. Não tem opção de cópia. Acho que agora vai dar. Copiar, vamos ver se vai dar certo aqui. Colar, deu. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu não consigo mexer aqui dentro, hein? Sabe mexer aqui, Vanuso? Eu copiei e colei. Agora eu não estou conseguindo mexer aqui dentro. Deixa eu tirar aqui, eu vou deletar, vou fazer outra aqui. Inserir, vamos inserir tabela. É melhor, né? Acho que dá pra gente. Então, deu para fazer. Então, a gente vai fazer aqui presente do indicativo. Vou fazer juntos, tá? Imperativo, imperativo afirmativo. Presente do subjuntivo. Vou fazer junto comigo. E o imperativo negativo. Vamos aumentar um pouquinho a tabelinha. Eita, mas tá difícil, hein? Na hora de eu fazer aqui, ver se eu consigo acrescentar. Vai aqui para fora, nem um decreto, né? Deixa eu fazer aqui, acrescentar aqui. Vamos fazer aqui, pessoal, juntos, que daí a gente vai começar aqui, né? Então, o verbo é falar. Então, a primeira pessoa eu falo, segunda pessoa tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, e eles falam, que tinha que colocar no... Não estou conseguindo acrescentar outra linha. Inserir linha. Vamos ver abaixo, né? Inserir abaixo. Pronto, falam. Agora, o modo, vamos pegar e conjugar também no modo, no presente do subjuntivo, verbo falar. Que eu fale, que tu fales, que ele fale. Que nós falemos, que vós faleis e que eles falem. Então, o verbo é falar, né? A terminação em ar. O que a gente vai fazer? Acrescentar aqui o e, até o final. Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis e que eles falem. Para formar o imperativo, o que eu escrevi aqui, né? Para formar o imperativo afirmativo, nós não temos a primeira pessoa, então a gente vai descartar a primeira pessoa. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos aqui para a segunda pessoa, do presente do indicativo, que é fala, né? Então, vai ficar, tu falas, menos o S, fala tu, tá? E vamos aqui para a segunda pessoa, falai vós. Então, veja, nós tiramos aqui a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, fala tu e falai vós. O restante, nós vamos aqui no presente do subjuntivo, fale você, falemos nós. E falem vocês. Tá? Então, daí a gente consegue, a gente forma o imperativo afirmativo. Né? Voltando, recapitulando, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural, nós tiramos do presente do indicativo, e a terceira pessoa, primeira pessoa e terceira, né, as terceiras pessoas do presente do subjuntivo. Então, a primeira pessoa não tem, né, no imperativo negativo, e para formar o imperativo negativo, nós vamos usar o presente do subjuntivo
né, acrescentando o não antes. Então, vai ficar, não fales tu, não fale você, não falemos nós, não faleis vós, e não falem vocês. Eu só estou fazendo, né, todo mundo já está cansado aí. Bem, então, vai ficar assim, tá? Pode cair, com certeza. Não vai cair uma tabela assim para vocês conjugarem, né? Não vai cair conjugação. Mas ele vai, o imperativo, ele vem inserido no enunciado, né? Então, vocês têm que saber, é importante, né? Vocês compreenderem como que se forma o imperativo, como que é o imperativo afirmativo, como que é o imperativo negativo, tá? Então, isso é necessário. Veja só, vamos fazer aqui um exercício, que daí eu dou um tempo, eu já libero vocês, né? Vamos fazer esse exercício aqui, olha. A forma verbal do imperativo não está correta na frase, veja só. Tu falas demais, né? Fala um pouco menos, veja só. Tu falas, né? Então, aqui tá certo. Eu falo, tu falas. Fala um pouco, fala tu, tá? Então, nós temos aqui certinho a conjugação. Fala um pouco menos, fala tu, tá ok. Você fala demais. Eu falo, tu falas, ele fala. Agora, como é a terceira pessoa, né? Vamos voltar na tabelinha aqui. Terceira pessoa, você, eu tenho que tirar aqui do presente do subjuntivo. Então, vai ficar fale. Fale um pouco menos, tá certo? Então, vai ficar fale você. Nós falamos demais, falemos um pouco menos. Vamos lá, olha, falemos, tá? Falemos nós, tá certo? Vós falais demais, faleis um pouco menos, aqui tá errado. Porque o correto é falai, que a gente está tratando aqui da segunda pessoa do plural. Então, vós falais demais, aí você tem que aproveitar aqui, tirar o S, falai um pouco menos. Amanhã, pessoal, a gente vai retomar isso aqui novamente, tá? Então, não se preocupem, a gente parou aqui, nós vamos parar aqui na formação do modo imperativo, a gente vai tomar essa tabela e fazer mais, treinar mais, tudo bem? Vamos deixar, então, para amanhã essa parte, daí porque a gente vai começar uma série de atividades aqui, que requer paciência, tempo, né? E agora todo mundo cansado, com a cabeça grande, assim, de, né, cansaço, a gente não vai exatamente, não tem mais gás, né? E para estudar verbo tem que ter gás, tá? Então, a gente amanhã retoma essa parte e vamos fazer as atividades, tá certo? Então, vamos encerrar aqui a nossa aula hoje. E um bom descanso a todos e espero vocês amanhã na nossa aula.